Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade. Eu sou a Amanda Carvalho e hoje estamos aqui em mais uma Cesta do Conhecimento. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto bastante e que eu tinha prometido para vocês há vários meses atrás, mas ainda não tinha sentido de criar esse conteúdo, que é sobre projeção astral. Bom, mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe um like nesse vídeo para o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas e compartilhe com seus amigos. Bom, pessoal, eu quero trazer esse tema aqui hoje para vocês de uma forma bem tranquila, bem de boa, sem muito tecnês, até mesmo porque eu sei que tem pessoas que me acompanham aqui no canal que não têm uma vivência ativa, contínua dentro desse universo da espiritualidade. E aí, por isso, se eu falar aqui muito em termos técnicos, fica difícil de todo mundo conseguir acompanhar. E eu quero que esse conteúdo atinja o máximo de pessoas possível e que todas as pessoas que acompanham o meu canal consigam de fato entender o que é projeção astral. Bom, já vou pedir desculpa pelos barulhos de fundo, porque aqui no canal isso acontece, eu não tenho um estúdio, estou gravando aqui no meu escritório, como vocês podem ver, e segue o baile. Bom, vamos lá. O que é projeção astral? Não sei se você já ouviu falar desse termo, se você conhece, mas existem, na verdade, várias formas de você chamar esse mesmo processo. Algumas pessoas conhecem como projeção astral, outras pessoas conhecem como desdobramento, outras pessoas podem falar sobre arrebatamento, isso mesmo. Se você já foi do evangelismo, do cristianismo, ou até mesmo já frequentou alguma igreja, já deve ter ouvido esse termo arrebatamento. Na Bíblia também fala-se muito sobre isso. E na verdade, essa é mais uma outra forma de descrever a projeção astral. Ainda, às vezes até mesmo aqui no canal, eu falo sobre saída do corpo consciente, que também quer dizer a mesma coisa, tá? Bom, eu também fiz já um conteúdo aqui no canal, onde eu falo sobre sonhos. Não sei se você já viu esse vídeo, eu vou deixar ele recomendado aqui. Aquele conteúdo também serve como um complemento desse vídeo aqui. Embora muitas pessoas não considerem sonhos lúcidos como projeção, eu vou trazer aqui bem dentro das vivências que eu tive e recomendo que você avalie no seu caso, dentro das suas experiências, dentro das suas vivências espirituais, se isso também faz sentido para você. Bom, como o tema desse vídeo não é sobre sonhos, eu vou pedir para que, se você ainda não viu aquele vídeo lá, depois que você terminar de assistir esse aqui, você vai lá, corre lá e assiste, para você poder juntar as duas informações. Mas seria o primeiro tipo aí que eu entendo dentro da minha experiência como uma sinalética. O que é sinalética? É um termo bastante comum quando você começar a estudar sobre projeção astral. É uma palavra, né, uma expressão bastante comum que os projetores usam para... É um termo técnico, na verdade. Eu prometo que eu vou tentar usar a menor quantidade de termos técnicos possível, mas é um dos termos que as pessoas usam para determinar os sinais que aparecem no nosso corpo ou na nossa consciência para determinar ou para querer te dizer: olha, isso daqui é uma projeção astral. Então, para mim, alguns sonhos lúcidos que eu tenho uma semiconsciência, ou seja, eu não estou totalmente lúcida, mas eu consigo ter uma noção de espaço, eu consigo tomar algumas decisões. Então, para mim, esse tipo de sonho é sim uma projeção astral. Eu falo sonho porque a diferença entre sonhos e projeção astral, ou seja, a saída do corpo consciente, é que você se vê de verdade fora do corpo, não é uma coisa que passa na sua cabeça. Por exemplo,
Sabe quando você tá dormindo e aí você tem aquele sonho super forte na cabeça? Tem pessoas que sentem a textura das coisas, sentem o cheiro, ficam emocionadas, sentem dor, sentem medo, às vezes até lembram de conversas inteiras. Esses sonhos, eles têm começo, meio e fim. Você consegue, se alguém falar assim, o que aconteceu, você lembra até do rosto das pessoas, às vezes de diálogos inteiros. Esses são sonhos lúcidos e, assim, você sabe que você tá dormindo. Esse é um outro sinal também. Você sabe que você tá dormindo, que o seu corpo tá dormindo, mas ao mesmo tempo você tá ali vivenciando aquela experiência. Isso não significa que esse tipo de sonho não podem ter coisas inventadas da nossa cabeça, tá? E aqui eu vou usar um outro termo. Eu tô dando esses termos porque eu sei que quando vocês forem estudar, se esse é o seu caso, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, para você encontrar, quando você encontrar, né, se deparar com essas palavras, você não ficar confuso sem saber o que é. Mas um outro termo científico, na verdade, usado para determinar, né, essas coisas inventadas é a palavra onirismo. Isso não significa, então, que esses sonhos lúcidos não podem ter onirismos, ou seja, a sua mente coloca coisas ali que não tem a ver com o que realmente está acontecendo naquele ambiente, mas são coisas suas. Pode ter? Claro que pode ter. Inclusive, na própria projeção astral também tem esses onirismos, mas ainda assim, muitos desses sonhos lúcidos são sim projeção astral. Então, qual é a diferença, né, desse sonho lúcido para projeção astral propriamente dita? Bom, a primeira coisa é que você vai se ver literalmente fora do corpo. A projeção astral nada mais é do que, imagina que esse aqui é o seu corpo físico, tá? Você tá ali deitadinho na sua cama. Se você já estuda espiritualidade, se você já acompanha esse tema há algum tempo, você sabe que o nosso corpo físico, ele é habitado pelo nosso espírito, né? Só que o nosso espírito, vamos fingir que essa minha mão aqui é o espírito e essa daqui é o corpo físico. Bom, o que une esses dois corpos aqui, né, é o que a espiritualidade chama de cordão de prata, tá? E aí, o que acontece? Quando você dorme, o seu espírito, ele obviamente não tá como espírito puro. Vamos pensar assim, o seu corpo físico tem o seu coração, certo? O seu coração é o que te mantém vivo. Entre o seu espírito, que é a sua essência, vamos colocar assim que o seu espírito é como se fosse o seu coração, né? Ele não fica ali de uma forma pura. O que reveste o seu espírito é o que o espiritismo, por exemplo, chama de corpo astral ou perispírito, ou seja, é aquele corpo energético que envolve o seu espírito, assim como o nosso corpo físico envolve o nosso coraçãozinho, é como se fosse a mesma coisa. E o que une esses dois corpos, né? O seu corpo físico com o seu perispírito? É o cordão de prata. O que basicamente acontece? Quando você está dormindo, a sua consciência está aqui no seu cérebro físico mesmo. Você sabe, olha, eu tô aqui na minha casa, eu vou deitar, eu tô com sono, eu vou dormir. Quando você pega no sono, aí tem alguns estágios. Tem algumas pessoas que conseguem sair do corpo, o que a ciência chama de ondas alfa, né? Não sei se você já ouviu esse termo, que é quando o seu cérebro ele não está totalmente adormecido, mas também não está totalmente acordado. Ele está em ondas alfa. Tem algumas pessoas que conseguem já se desprender nesse estágio, que é um estágio de meditação, onde a sua mente está completamente relaxada. Nesse estágio, provavelmente você não tem muita sensibilidade do seu corpo físico, você já está realmente quase dormindo. E a maioria dos casos, as pessoas, quando elas já estão naquele estágio de sono mais profundo, é esse momento onde a sua consciência que está aqui no corpo físico, ela se desprende, né? E vai para o seu perispírito. Você faz projeção astral todos os dias quando você dorme. A diferença é que essas projeções elas são inconscientes. Por que isso acontece? A sua consciência de encarnado, né?
ela continua aqui no seu corpo físico e a consciência que vai para o seu perispírito, ou seja, para o seu paracérebro, aquele cérebro que é do seu perispírito, porque os nossos corpos astrais também têm órgãos, assim como o nosso, né? A diferença é que o nível de matéria deles é um pouquinho diferente, é uma matéria mais sutil. Eu uso esse termo bastante aqui no canal também, e eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Mas a sua consciência de encarnada, por exemplo, eu sou a Amanda, eu moro aqui em São Paulo, eu sou designer, né? Também gosto de estudar espiritualidade. Quando eu durmo, essa minha consciência normalmente fica no meu corpo. E aí o meu corpo astral, ele leva muitas vezes a minha consciência espiritual. E aí quando eu acordo, eu não lembro aonde eu estive, com quem eu conversei, né? Agora, num processo onde eu tenho uma projeção astral consciente, o que acontece? Essa minha consciência aqui da Amanda, ela vai junto com o corpo astral. E aí, de repente, eu abro o olho, ao invés de eu ver esse meu corpo físico, a minha casa física, eu vejo o meu corpo astral, né? E aí você fala, mas tá, como que eu sei a diferença? Porque tem muita gente que já faz projeção astral consciente e não consegue trazer a memória, porque o que acontece? Quando você faz essa projeção consciente e aí depois você volta para o seu corpo, não significa que todas as lembranças, todas as memórias vão vir junto com você, né? Se você não faz um exercício contínuo para tentar relembrar essas coisas, normalmente você acaba esquecendo, ou às vezes tem pessoas que se lembram, mas não conseguem diferenciar, pô, será que isso foi realmente um sonho muito real ou é uma projeção astral? Também já vi casos de pessoas que não conhecem esse termo projeção astral, não sabem que é possível, não sabem que isso existe e acham que é um tipo de sonho, é um tipo diferenciado de sonho que é muito realista, que eu vejo o meu corpo, eu tenho um senso de realidade como se eu estivesse aqui, mas eu não tô, só o meu corpo tá dormindo, meu corpo tá lá dormindo, eu tô aqui, mas não sabem entender que isso é realmente uma projeção astral consciente, né? Bom, então se você conseguiu acompanhar a minha explicação, você conseguiu entender algumas coisas. A primeira, que existe o seu perispírito, né? E que a saída do corpo consciente é quando a sua consciência, que fica aqui no seu cérebro, ela vai junto com você e de repente você acorda, você olha, você tá em outro, às vezes você tá em outro lugar, às vezes você pode estar na sua casa. Algumas pessoas, quando saem numa dimensão bem próxima da nossa, podem até inclusive ver o corpo delas deitado na cama. São várias situações que podem acontecer. Como o foco desse vídeo aqui não é falar sobre as dimensões no astral, então vamos focar só na técnica, né, na parte mais explicativa da técnica da projeção astral propriamente dita, como que ela funciona, tá? E aí o que acontece? Bom, se eu identifiquei que eu tô saindo do corpo ou eu quero sair do corpo, como é que eu faço? Tem muita gente que acha que, será que eu posso morrer no astral? Será que alguém pode vir enquanto eu tô fora do corpo e tomar o meu corpo físico e depois eu não vou conseguir voltar mais? Tem muita gente que acredita nisso. Eu já ouvi muitas pessoas falando que projeção astral é extremamente perigoso, que se você sai do corpo você não consegue voltar mais, pode vir um espírito e roubar teu corpo. Bom, pessoal, tudo isso é mito. Lembra que eu falei do cordãozinho de prata, que é o que une o seu corpo físico com o seu corpo astral? Então, esse cordão de prata, ele é justamente essa ligação energética que ela só é rompida o dia que você desencarna, ou seja, o dia que você morre. Enquanto você estiver vivo, nenhum outro espírito ou entidade pode tomar o seu corpo e falar que ele é seu. Que ele agora não é mais seu, na verdade que ele é da entidade, né, no caso. Isso não pode acontecer. Então essa história de que se você treinar projeção astral e sair do corpo consciente, você pode morrer no astral, isso também não tem como acontecer. A única forma desse cordão se romper e, obviamente, separar os seus corpos aí é com o desencarne. E ainda assim, aqui eu vou fazer um adendo, que é o quê? Há controvérsias ainda sobre esse rompimento do cordão de prata. Por quê?
Eu já tive experiências em sonhos lúcidos que eu rompia o meu cordão de prata e aí na hora eu não entendi esse processo. Depois eu fui pesquisar e eu descobri que existem algumas, não sei se dá para falar seitas, mas alguns grupos, né, do Oriente, que quando os mestres chegam num determinado nível ali de aprendizado, eles passam por esse processo de rompimento do cordão de prata. Por quê? Porque eles fazem isso para poder sair do corpo de forma muito mais fácil, né? E então aí você fala, então quer dizer que mesmo com o cordão de prata rompido, enquanto o plano espiritual não determinar, está na sua hora de desencarne, você vai continuar voltando para o corpo normal. O que acontece? Esse breve rompimento, né, que essas pessoas fazem, que não é o caso de vocês, tá, gente? Isso é uma situação muito específica, tá? Eu nem sei por que eu tive essa experiência, talvez esteja relacionada com o meu processo, que quem já me acompanha aqui no canal sabe, mas isso não acontece com a grande maioria das pessoas, tá? Você vai continuar ali com o seu cordãozinho de prata intacto, ninguém vai poder romper ele por você. O que acontece é que esses mestres, eles fazem isso como um processo para fazer a saída astral mais fácil. E aí o que acontece? Quando eles saem no corpo astral, na hora que eles estão fazendo o desmembramento, esse cordão ele dá uma leve rompidinha e depois ele se junta de novo. Aí ele fica como se fosse um nozinho ali, dizem, né? Eles falam que a visão é essa, como se fosse um nozinho, mas ele ainda tá junto. Por quê? Porque ainda não é a sua hora. A partir do momento que o plano maior falar assim, não, a Amanda vai desencarnar agora, que aí de fato esse corpo aqui vai se desprender do meu perispírito e aí de fato esse corpo já não tem mais serventia nenhuma, tá? Então fiquem tranquilos, não tem como você morrer no astral, porque espírito primeiro não morre, não tem como você se desprender também do seu corpo físico, porque não é assim, não é bagunçado assim, não é assim que funciona, tá? Esse corpo sempre vai ser seu. Inclusive, quando você tá em projeção astral, como um próprio mecanismo de defesa, né, seu mesmo, toda vez que você se vê no astral numa situação de perigo, ou você sentir medo, ou emoções muito extremas, o próprio cordão de prata te puxa de novo pro corpo e você volta. Ou você mesmo pode falar assim, quero voltar pro meu corpo agora, e você volta. É assim que funciona. Então, na verdade, existem várias formas de você estar super seguro no astral. É claro, vão ter perigo sim no plano astral, porém você não tem como morrer ou que a projeção astral é perigosa, muito pelo contrário, né? O que eu quero falar aqui também é que a projeção astral ela é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, porque quando você sai no astral, você consegue ver as energias da sua casa. Se de repente, sair em projeção, como eu já trouxe alguns relatos aqui para vocês, e fui parar no meio do umbral, quer dizer que tem alguma coisa em mim que tá tendo afinidade com essas energias umbralinas e eu preciso me observar, né? Não que também se projetar e parar no umbral seja algo tão extraordinário, afinal de contas, como eu já falei outras vezes aqui no canal, o nosso planeta Terra é um grande umbral. A gente literalmente dorme e acorda no umbral todo santo dia, né? Mas é claro, existem algumas dimensões do umbral que são muito específicas, que aí se de repente você se projetar e se ver no meio daquele lugar ali, é bom você já perceber, poxa, né? Vou dar um exemplo aqui bem ridículo, mas acontece bastante. Tipo, me desdobrei e aí apareci numa zona umbralina lá, tava rolando uma orgia. Tem vários no umbral, né, que são dedicados a pessoas que vão lá para fazer sexo, enfim. Não é também a pauta aqui desse vídeo, mas sim. E aí, de repente, você sai em projeção, você se vê, né, no meio daquele lugar, daquele contexto, e aí você fala assim, poxa, será que eu tô com energia sexual muito reprimida? Será que eu não tô trabalhando isso direito? Será que tem algum desejo reprimido? Alguma coisa que tá aqui que eu não tô prestando atenção, que tá me dando afinidade com esse tipo de local, né? Quem sou eu de verdade? E é bom porque você, com a projeção astral, você consegue ter um contato mais forte com seus mentores, você consegue fazer projeção astral para fazer amparo. É importante também falar aqui, né, que o foco sempre da projeção astral, ela deve ser para propósitos mais elevados, né?
Não é fazer projeção astral para ficar olhando a vizinha pelada, nem para ficar vendo o vizinho trocando de roupa, para ficar entrando sem autorização na casa das pessoas, porque se você não entra na casa das pessoas sem autorização aqui no físico, você também não deve fazer isso no astral, tá? Existe toda uma questão ética dentro da projeção astral, até porque você também não quer, né, atrair mais karma para você. Mas as mesmas coisas que você não faria no plano físico, você também não vai fazer no astral, tá? Por quê? Porque lá também é uma realidade. Quando você morre, é para lá que você vai. Inclusive, né, o plano astral, ele é físico igual ao nosso. Tudo bem que em comparação ao nosso nível de matéria, é uma matéria mais sutil, mas é matéria. Entende? Você vai poder abraçar as pessoas, você vai sentir o cheiro das coisas, você vai tocar, você vai sentir medo. Tem gente que vai sentir fome, você sente sede. Todas as coisas que você sente aqui, você também pode sentir lá. Principalmente quando você tá nas zonas mais umbralinas, né? É claro que nos níveis mais elevados de algumas colônias espirituais ou fora do planeta Terra, esses sintomas eles vão desaparecendo porque eles já estão mais longe, né, da fisicalidade. Mas para uma pessoa, por exemplo, que desencarnou e foi parar no umbral, eles também precisam comer, eles precisam dormir, a vida deles é igualzinha à nossa, eles trabalham, eles também têm a casa deles, eles também têm que limpar as coisas, não tem muita diferença, sabe? Então, assim, se você vai fazer projeção astral só por curiosidade ou para ficar futricando a vida das pessoas, é melhor você não fazer, né? Até porque os mentores também não vão te ajudar. É claro que também tem a parte bacana, que é você poder voar, porque as leis da física lá funcionam diferente daqui. Então tem um termo, inclusive, dentro do meio espírita, que é a volitação, que é uma outra forma de dizer, né, que você pode voar no astral. Inclusive, quando você faz essas projeções, normalmente nas zonas umbralinas, os espíritos eles não conseguem volitar. E aí uma diferença, né, que eles sabem de um espírito que é encarnado e está ali fora do corpo e dos que estão ali porque já desencarnaram é a volitação. Quando eles veem um espírito voando, eles já sabem, eles ficam meio pasmos assim. Acho que tão pasmos, por exemplo, se hoje você andasse na rua e visse um espírito voando, porque eles lá não conseguem fazer isso. E a gente consegue quando a gente sai do corpo consciente ou inconsciente, enfim. Os espíritos encarnados conseguem volitar no umbral. Isso é bem interessante. E uma última coisa, né, que eu não quero que esse vídeo também fique muito longo, é que eu gostaria de falar para vocês também sobre algumas outras sinaléticas, né, agora vocês já aprenderam essa palavra, que diz se o seu corpo já está dando sintomas ali de projeção astral. E a mais importante, né, de todas, na minha opinião, é o que as pessoas chamam, a ciência chama de paralisia do sono. Para nós, projetores, temos um outro nome também para determinar isso, que é a catalepsia projetiva. Bom, o que isso significa? Às vezes, o que acontece? Quando você está quase saindo do corpo e de repente a sua consciência que está aqui no seu corpo físico, ela desperta no meio do caminho, o que acontece? O que move o nosso corpo físico, aí você fala, é o cérebro. Tá, mas quem é que dá o comando para o cérebro? Não é a nossa consciência? Se a nossa consciência ela é espiritual e ela não é física, isso significa que se você acordar com a sua consciência no meio do processo da saída do corpo, ou seja, do seu perispírito, tá saindo do corpo físico e indo pro corpo astral, né, pro plano astral, não tem, teoricamente, um perispírito aqui no corpo físico para falar, mexe a perna, mexe o braço, né, levanta, respira não, porque respira é uma ação mecânica que não precisa de comando, ela é um processo, vamos colocar assim, automático, tá? Obviamente também porque se não tem isso, seu corpo não oxigena e, consequentemente, ele não vive, né? Mas eu digo assim, mexer a perna, mexer o braço, levantar a cabeça, virar de lado. O seu perispírito não tá ali para dar aqueles comandos, ele já se desprendeu, só que a sua consciência, como você não faz projeção consciente, você não sabe, será que eu tô no corpo físico ou será que eu tô no corpo astral? Porque a sensação é a mesma. O toque do braço, a sensação da pele é a mesma coisa. Então, seu cérebro, ele dá uma bugada. E aí é aquele momento que você não consegue mexer o corpo, porque, na verdade, a sua consciência não tá no corpo físico.
A sua consciência, ela tá no corpo astral, tá? Aí podem ter duas situações. Ou você realmente já tá solto, né? Você já tá no corpo astral ali flutuando em cima do seu corpo físico, ou a sua consciência só que tá no corpo físico, mas o seu perispírito já saiu. Isso acontecia comigo, né? Só a minha consciência tava ali no meu corpinho, a minha consciência encarnada, e a minha consciência espiritual já tava dando um rolê em outro lugar no meu corpo, no meu perispírito, e aí eu ficava, e agora? Eu deveria estar dormindo, mas eu tô acordada e meu corpo não tá se mexendo, né? Se você tem muita paralisia do sono, a paralisia é um sinal que o seu corpo está dando de que você está pronto para fazer projeção astral consciente. E aí o que acontece? Nesse processo, ao invés de você ficar com medo, se você apenas relaxar e falar, tá tudo bem, é só o meu perispírito que ainda, ou ele ainda não voltou pro corpo, ou ele tá se desprendendo. E aí você falar, pensa que você quer, como se você pensa que você quer mandar a sua consciência pro seu perispírito, falar, eu quero fazer projeção consciente, eu vou me projetar. E você simplesmente relaxar, pode ser que nesse processo você realmente vá para o seu perispírito e você possa ter aí, quem sabe, a sua primeira experiência de projeção astral consciente. Ou, se você ficar com medo, você relaxa e fala, só espera que seu perispírito volta. Ele vai voltar, porque a sua consciência está no corpo. Ele vai voltar e você só relaxa, fica de boa, que aí aos pouquinhos os seus movimentos vão voltando. Às vezes acontece isso porque pode ser aí, como eu falei, duas situações, né? Ou se você tem muita paralisia do sono de manhã, por exemplo, significa que você estava lá no astral dando um rolê, a sua consciência voltou muito rápido, o seu perispírito ainda está lá, por isso que o seu corpo trava, você não consegue se mexer. Então é só relaxar, esperar ele voltar, que aos poucos as sensações vão vindo. Ou se você tem muita paralisia, por exemplo, no meio da madrugada ou à noite, quando você está tentando dormir, é o processo inverso. O seu perispírito está se desprendendo do seu corpo e você acordou no meio desse processo consciente, então você pode relaxar se você quiser e tentar projetar a sua consciência para o seu perispírito para você poder sair do corpo 100% consciente, tá? E aí, por um acaso, se você vivenciar isso ou já vivenciou, você pode deixar aí nos comentários que eu vou adorar saber os relatinhos de vocês, tá? Bom, pessoal, tem outras, obviamente, informações técnicas que dá para eu colocar aqui, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo e também não quero que ele fique muito chato e difícil de entender, tá? É só realmente para trazer um contexto para vocês, porque eu falo muito sobre projeção astral aqui no canal, trago relatos projetivos, eu não sei se de repente para algumas pessoas fica um pouco vago, né, o que ela tá falando, o que isso significa. Então, assim, eu trouxe esse conteúdo mais como uma forma inicial, bem superficial, assim, de vocês se introduzirem nesse tema. E eu acredito que, se for realmente algo que você queira fazer, você pode começar a estudar. Tem muitas pessoas no YouTube, outros médiums que falam sobre projeção astral, tá? Alguns que eu acompanho, que eu acho que vale a pena você ver. O primeiro deles, que eu acho que é um dos mais famosos, né? Que é o Saulo Calderon. Eu vou deixar o nome dele aqui na descrição, que você pode ir lá no canal dele. Ele faz fax, que ele fala sobre espiritualidade e projeção astral todos os dias, tá? E ele tem muito conteúdo no canal dele também falando sobre projeção astral. Ele conta os relatos projetivos dele, os lugares que ele vai, as coisas que ele aprende. É muito bacana. Uma outra projetora menos famosa, mas também muito bacana, que eu gosto muito de acompanhar, é a Roberta Neto. Ela também agora tá fazendo um curso de projeção astral totalmente gratuito no canal dela do YouTube. Toda segunda-feira ela posta uma aula nova, ainda tá no comecinho, se eu não me engano, ela já publicou 4 aulas. Na segunda-feira que vem ela vai fazer a 4ª aula, então ainda dá tempo. Se você quiser fazer o curso dela, vai lá, que é totalmente de graça, muito bacana. E também no canal dela tem muito relato projetivo e muito conteúdo bacana sobre projeção astral. O terceiro que eu quero trazer para vocês aqui, que eu também acompanho, mas ele é um pouco mais técnico, que é o Wagner Borges, mas ele também é, se não o projetor, um dos mais famosos aí que a gente tem em território tupiniquim, tá? E ele tem conteúdos muito bacanas, tem muito material publicado aí que você também pode estudar, tá? Ele também tem um canal dele no YouTube lá que você pode dar uma olhada nos conteúdos, mas ele é um conteúdo um pouquinho mais avançado e ele usa muito o termo técnico, porque ele já vai também mais pro lado acadêmico, mas
para os estudantes aí, ou se você já se sente preparado, vai lá no canal dele que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Uma outra projetora também que eu gosto, que é a Meire J. Costa, ela também tem algumas aulas gratuitas no YouTube, que ela fala sobre projeção astral. Se eu não me engano, ela tá fazendo uma outra jornada no canal dela do YouTube sobre projeção astral gratuita, e depois ela faz um curso mais completo, que aí você vai comprar, você vai pagar e vai fazer lá o curso. Ela tem um grupo muito bacana que se chama os Projetores do Bem, que são pessoas, né, que fazem os cursos dela já há alguns anos, e aí ela criou essa comunidade, e as pessoas trocam experiências, conversam, é bem bacana. E aí eu recomendo que você também vá dar uma olhada. Ela também fala bastante, muito dos conteúdos que ela traz, assim, sobre espiritualidade no canal dela, é através dessas projeções astrais que ela faz, tá? E eu acho que é isso, esses são, assim, os tópicos e as pessoas e as coisinhas que eu queria trazer para vocês sobre projeção astral, que eu acredito que vai dar aí para vocês ter um bom pontapé inicial, tá? E, bom, daí no caso, se você quiser fazer projeção astral, como última diquinha plus aqui desse vídeo, eu recomendo que você faça a técnica 5 do Saulo Caldeirão. Joga lá no YouTube, técnica 5 de projeção astral completa, que você vai encontrar um vídeo lá, na verdade não um, mas vários. É uma técnica longa, ela tem mais ou menos 1 hora de duração, mas você pode fazer aí antes de dormir, coloca o celular para rodar lá, deita na sua caminha, relaxa, faz a técnica e depois você vem aqui no canal e me conta as experiências e as sensações que você teve, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo na Cesta do Conhecimento. É um tema que eu gosto bastante. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais informações sobre isso, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou adorar ler as experiências e bater um papo, continuar essa conversa com vocês lá. Mais uma vez, vou pedir também que, se você não é inscrito, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe um like nesse vídeo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, tá bom? A gente se vê então na nossa próxima semana, no nosso próximo vídeo. Beijos de luz, tchau!